Agora são 7h33, é hora da entrevista do dia. O entrevistado do dia. Bom, o nosso entrevistado do dia, aqui nos estúdios, ao vivo, presencial, é o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, governador mais votado da história do Amazonas, está em seu segundo mandato. Ele que é de Santarém, no Pará, mas manauara de adoção, são 15, começou aos 15 anos na comunicação como locutor de rádio. Foi apresentador de televisão conhecido e reconhecido, está no União Brasil, completando mais de 100 dias de governo no seu segundo mandato como governador, 49º governador do Amazonas. Seja muito bem-vindo, governador Wilson Lima. Obrigado, Cristóvão, obrigado, Rosali. Bom dia, governador. Muito obrigado pelo convite, que eu estou me sentindo em casa. Primeiro porque me sinto muito à vontade nesse ambiente, que é o ambiente do rádio, e também ter a oportunidade de reencontrar velhos amigos como você, a Rosali, Fred Lobão, a Camila, gente com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar. E quero aqui também fazer um cumprimento ao seu Wellington Lins. Opa, tá aqui. Parabenizá-lo pela ousadia. A gente está no início de mandato, e eu me refiro à questão do governo federal. A gente ainda tem incertezas na economia, tem arcabouço fiscal sendo aprovado, tem reforma tributária. Então, todas as vezes que há esses movimentos na economia, há naturalmente uma apreensão por parte do investidor. Então, ao invés de segurar o seu investimento, a família do seu Wellington aqui abriu mais um meio de comunicação, e o rádio ele é importante para poder fazer a questão da prestação de contas, manter a população informada, fazer o seu papel social. E ainda mais o rádio, né? A gente, você, Nonato, que é mais vivido do que eu no rádio. Eu sou decano, pode dizer que eu sou decano mesmo, não tem problema nenhum não. Vamos lá. Você que é mais vivido deve ter passado por várias etapas do rádio, da época que a gente usava toca-disco, usava fita para rodar os comerciais, depois a caceteira, depois o CD, o MD, o CD. E aí, ao longo desse processo, a gente sempre ouvia dizer que o rádio ia acabar. Lá na década de 50 isso já aconteceu. Com a televisão. Com a televisão, exatamente, quando a televisão veio ao Brasil. Depois, com o início da internet, né, vai acabar agora o rádio e tal. E o rádio está aí, ele está cada vez mais forte. E hoje o que a gente percebe é uma convergência das mídias, né? Hoje a gente está aqui, né? A gente está aqui fazendo esse programa no rádio, mas a gente também está tendo a transmissão pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. E hoje a gente faz é muito fácil hoje você fazer um pool desses meios de comunicação, né? Antes, para você fazer um pool, eu lembro para transmitir, por exemplo, um jogo, meu irmão, era uma trabalheira, tu tinha que preparar uma semana antes. Canal no satélite. Reservar um canal no satélite. Hoje não, você faz em tempo real. Agora, por exemplo, a gente está em todas as redes do governo, agora o pessoal está nos acompanhando ao vivo. Faça a sua propaganda, diga logo. Quantas emissoras nós estamos agora com essa entrevista? Pois a gente está sendo acompanhado agora também, a gente está transmitindo essa entrevista através da nossa rede Encontro das Águas. Hoje, a Encontro das Águas está em 20 municípios do interior, né, com a sua sede, mas a gente está chegando a aproximadamente 40 municípios. Inclusive nos nossos vizinhos ali do Pará, Terra Santa, né, que é só atravessando Inhamundá, 30 minutos você está em Terra Santa. Então aquele pessoal dali também tá nos acompanhando. Então bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento. A gente quer fazer a propaganda também da nossa equipe, e nós temos aqui a Jéssica, que está fazendo a promoção. Jéssica Lopes está fazendo. Lacerda, que é a nossa social media. Social media. Tem aqui também o Wellington, que está fazendo a nossa transmissão. Divimix. Tá bom. O Dudu está comandando tudo aqui dentro. E o Lucas está de olho em mim para eu não falar muita coisa e controlar o tempo. Então a gente está com a equipe pronta. Governador, nós chamamos o senhor aqui, a gente quer agradecer a sua presença. O senhor acaba de voltar de uma reunião do Conselho de Governadores lá de Brasília, onde assuntos importantes para o país e principalmente para o Amazonas foram discutidos. O foco agora, depois de tudo que o senhor falou, é a reforma tributária. A gente sabe que a gente tem aqui uma economia baseada 70% no polo industrial de Manaus. Como fazer uma reforma e manter o nosso polo? Esse é o nosso grande desafio junto ao grupo de trabalho que foi formado na Câmara Federal. Nós temos 3 deputados do Amazonas
que fazem parte desse grupo de trabalho, isso nos dá uma tranquilidade, mas a gente precisa entender de que forma é que essa reforma será feita, porque a gente ainda não tem um texto definido sobre o que vai ser a reforma tributária. Mas o relator estava lá na reunião. O relator estava lá e essa foi uma cobrança que a gente fez, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro. Essa foi uma cobrança que a gente fez e eu confesso que estou muito apreensivo e muito ansioso pelo que vai sair nesse texto, para a gente saber como é que a gente vai se posicionar e que pontos é que a gente precisa fazer as devidas correções. Mas apesar da gente não ter um texto, há algumas sinalizações que indicam vir nesse texto a substituição do ICMS, do ISS para um único imposto, que seria o IVA, e a tributação sendo cobrada no destino. Isso é muito complicado para o Amazonas, porque hoje essa cobrança de ICMS é feita na origem. Uhum. O estado do Amazonas é um estado produtor, né, por natureza, por ser um polo industrial. Só para você ter ideia do quanto que a gente produz aqui, o estado do Amazonas é o segundo maior produtor de ar-condicionado do mundo. A gente só perde para a China. E aí nós somos líderes em produção de televisores, produção de celulares, produção de motocicletas. Há também a questão do IVA dual, parte cobrado na origem e parte cobrado no destino. Há também uma proposta para a construção de um fundo para compensar essas eventuais perdas, tanto de arrecadação do Estado, quanto dos incentivos fiscais para as indústrias. Porque com o IVA também cai a questão dos incentivos fiscais. Cai também a questão da geração de crédito. Como é que a gente vai compensar isso? Ok, vamos montar um fundo. Qual o valor desse fundo? De onde é que vai vir esse dinheiro? Quais serão os critérios de partilha desse fundo? Fala-se no processo de transição. Só que se você disser assim, olha, meu amigo que é empreendedor aí no estado do Amazonas, em 20 anos a gente vai acabar o teu incentivo aqui e a gente vai fazer um processo de transição. Não te preocupa. No mesmo dia em que for aprovada a lei, a empresa já começa a se desmobilizar aqui. E, consequentemente, a gente já começa a ter o desemprego. Okay. Então, são questões que têm que ser levadas em consideração. E ainda, a propósito dessa situação da criação de fundo, é algo que há uma desconfiança muito grande por parte dos governadores, porque há exemplos de muitos fundos que acabaram não sendo cumpridos, os estados acabaram não recebendo, e aí os estados ficaram no prejuízo. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, porque a indústria no estado do Amazonas representa algo em torno de 45% da nossa arrecadação. É o dinheiro que a gente investe na educação, na saúde, na infraestrutura, no social. E é exatamente essa atividade da indústria que ajuda a impulsionar o comércio. Claro. A gente tem algo em torno de 500 mil empregos diretos e indiretos na Zona Franca de Manaus. E aí, no final, a indústria representa 30% do nosso PIB. No final do dia, a indústria vai representar algo em torno de 70% da nossa atividade econômica. E aí, na sequência do Fórum de Governadores, nós tivemos uma reunião com o consórcio dos governadores da Amazônia. Sim. E aí, o que eu coloquei lá? Quando estavam presentes governadores da Amazônia, parlamentares, secretários de Fazenda e também o Bernard Api, que é o secretário extraordinário da Reforma, e também os representantes do grupo de trabalho na Câmara Federal. Há uma necessidade de o Brasil começar a olhar para a Amazônia e olhar as suas complexidades. De um lado, nós estamos emparedados com a possibilidade de uma reforma que pode prejudicar a Zona Franca de Manaus. Por outro lado, nós somos impedidos de avançar na questão do desenvolvimento por conta de má interpretação sobre a legislação ambiental. Hoje é um parto para você construir um prédio no estado do Amazonas. Eu sou governador do estado do Amazonas e a gente coordena o IPAAM, que é o nosso órgão de fiscalização ambiental. Eu tenho dificuldade de construir qualquer empreendimento, qualquer obra, por conta de interpretação errônea sobre a realidade da Amazônia. Imagina, governador, com projetos estruturantes importantes, como petróleo, como questão da Silvinita, como a questão das rodovias, como tocar esses grandes projetos aqui, né? Pois é, a gente não pode ser condenado à miséria e ao isolamento no estado do Amazonas por conta dessas questões ideológicas e por falta de conhecimento
de quem toma decisão sobre a complexidade da Amazônia. Nós precisamos encontrar um caminho de meio termo. O modelo Zona Franca de Manaus é o modelo mais exitoso de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção da nossa floresta. Infelizmente, o que sai de notícia mundo afora é que o desmatamento tem aumentado, que a Amazônia está em chamas. Mas ninguém destaca, por exemplo, e as pessoas ficam surpresas mundo afora quando eu levo essa informação, de que 90% do nosso estado está preservado. É o estado mais preservado do planeta. 97% do nosso estado estão preservados, do jeito que a natureza nos entregou. E esses 3% incluem área urbana e área de produção, né, de plantação, de criação de gado e de outros animais. O senhor deu uma volta na Europa também. O senhor conseguiu fazer esses esclarecimentos? O senhor conseguiu chegar em fóruns importantes e falar isso que o senhor acabou de falar aqui agora? Isso é importante que você coloque, Cristóvão, porque exatamente esse é o meu objetivo enquanto governador. Na Europa eu tive na Áustria, fui a Viena, e eu tive a oportunidade de conversar com a ministra do Clima. Ela faz parte do Partido Verde na Europa. Uhum. E que foi exatamente por motivação desse partido que foi aprovada uma lei que impede a Europa de comprar produtos que sejam produzidos resultado de desmatamento. Sim. Mas o que eu falei para ela? Eu disse assim, ministra, eu concordo plenamente com a senhora, que a gente tem que combater o desmatamento ilegal, tem que combater as queimadas, mas a gente não pode colocar no mesmo pacote quem é criminoso e o cidadão que está tentando sobreviver na Amazônia. Todas as vezes que há um embargo da Europa, como aconteceu em 2020, que um grupo de cientistas se reuniu na Europa e recomendou às empresas a não consumirem produtos da Amazônia, isso gera desemprego aqui e, consequentemente, pressão sobre a floresta. Ou seja, é um caminho errado que estão seguindo. Assim ninguém ajuda a Amazônia, né? Primeiro, antes da gente proteger os nossos ativos ambientais, primeiro tem que proteger o cidadão que mora aqui. E disso eu não abro mão, Cristóvão. Disso eu não abro mão, né? Não me venha falar de proteção ambiental enquanto meu povo tem dificuldade no interior para conseguir água potável, para conseguir alimento. Há um problema deles entenderem que a Amazônia não é uma coisa só, né? A Amazônia são vários estados, são vários projetos, o Amazonas é um, o Pará é outro, o Rondônia é outro, cada qual tem o seu projeto em particular. O senhor levou esse esclarecimento bem? E é isso que me indigna, porque tem muito especialista sobre a Amazônia lá fora. Você vai em Nova York, tem um especialista, você vai na Europa, mas o cara nunca colocou o pé aqui, nunca foi no interior para entender que hoje ainda no interior, Cristóvão e Rosali, tem crianças que saem de suas casas e vão para a escola para poder usar o banheiro. Isso é realidade porque não tem banheiro em suas casas. Sabe por que o estado do Amazonas foi o primeiro a voltar às aulas presenciais durante a pandemia? O meu objetivo principal, e eu tive que assumir esse ônus, é porque as crianças estavam passando fome nas suas casas. Muitas crianças vão hoje para a escola à espera da primeira refeição do dia. E os caras não conseguem entender isso. Então, se a gente não superar essas situações, se a gente não tiver modelos de desenvolvimento que gerem emprego e gerem oportunidade para as pessoas, a gente nunca vai conseguir avançar. E aqui a gente não quer viver de benesses. Entendeu? A gente não quer viver de fundos. Governador, nós temos a imagem do Estreito de Breves, as crianças que pegam as canoas e vão mendigar nos navios motores, navios de cruzeiro, né, que passam nessa rota. Correndo o risco de se acidentarem, correndo o risco de perder a própria vida ali. Eu vi isso aos 11 anos de idade, isso ficou gravado na minha retina e eu e os meus irmãos choramos muito. Nós estávamos dentro de um navio de carga, né, um navio cargueiro, meu pai era marinheiro mercante, e nós fomos nessa viagem e nós não acreditávamos em ver aquilo. Nós, então, crianças da capital, tendo esse impacto com crianças, vivendo, e devidamente ao direito delas, né, e do homem e da mulher do interior, também criar suas famílias no interior, não ter que migrar para a capital porque está em situação de miséria, né, ou então de qualquer outra insegurança. É um desenvolvimento. Eu queria fazer ainda nessa linha de perguntas que o Cristóvão Nonato está, com a sua viagem internacional, a questão do Fundo Amazônia. Qual é a sua percepção do Fundo Amazônia em relação a gente ter que desenvolver a nossa região, né, e ao mesmo tempo ter pessoas de fora, né, que, como você já colocou, nunca pisaram aqui, mas dizendo, vocês só vão ter o dinheiro se fizerem isso.
Pois é a questão do Fundo Amazonas. Eu acho importante essa disposição dos países em aportarem recursos no Fundo Amazônia. Isso é importante para essa relação internacional e essa cooperação. Mas hoje, o Fundo Amazônia está dentro do BNDES. O BNDES é um banco de desenvolvimento em que ele tem, na sua cesta ali, vários produtos. E aí o que interessa para o banco, no final do dia, é saber quanto ele conseguiu fazer de operação e quanto ele conseguiu lucrar. Se ele conseguiu desembolsar 10% do Fundo Amazônia ou 100% do Fundo Amazônia, para ele é indiferente. Se ele conseguiu compensar com outros fundos, o banco fechou o dia bem. Então a preocupação principal não é Fundo Amazônia. Então eu tenho minhas reservas com relação ao Fundo Amazônia, está dentro do BNDES. E tem outra coisa, sabe quanto tempo leva para aprovar, só para aprovar um projeto no Fundo Amazônia? Leva 1 ano e meio. Leva 1 ano e meio. É muito mais interessante eu manter uma relação de operação de crédito junto com o Banco Mundial, junto com o BID, junto com o Banco do Brasil ou outra instituição financeira, do que ir buscar recurso do Fundo Amazônia. Quando esse meu projeto for aprovado, os valores estão defasados e talvez não seja mais aquela realidade, porque o nosso povo não pode esperar. Quanto mais tempo a gente vai ter que esperar para poder levar água potável para quem mora no interior? Eu não vou esperar um fundo desse. É claro que a gente vai trabalhar para acessar recurso e tal, mas há uma dificuldade muito grande de acessar esse recurso. O senhor faz parte do Fórum Global dos Governadores, né? O senhor tem voz, tem cadeira, tem... Qual é a capacidade de articulação que tem esse grupo para interferir, por exemplo, no fundo? A Força Tarefa de Governadores para Clima e Floresta é um fórum que reúne aproximadamente 40 governadores do mundo, né, de áreas de floresta, e o fundo, esse grupo, ele tem articulação não só com relação à questão do Fundo Amazônia, porque ele é tocado por uma universidade do Colorado, mas também de viabilizar outros empreendimentos. E a gente que é governador, que é prefeito, a gente vai porque é mais pragmático e pelo aquilo que é execuível, né? Aquilo que dá para fazer. Aquilo que não dá para fazer, a gente toca, mas a gente emprega a energia naquilo que é possível. Então, por exemplo, eu tive agora em Washington, numa reunião promovida pelo GCF, que é a Força Tarefa de Governadores para Clima e Floresta, com o ZAID. O ZAID é a Agência Americana para Desenvolvimento Internacional. Lá o ZAID se disponibilizou a aportar recurso de imediato a fundo perdido para que a gente possa desenvolver um estudo de viabilidade e sustentabilidade. Então essas são coisas factíveis. Tem contrapartida? Não tem contrapartida. A contrapartida é a gente ter o trabalho de fiscalização deles e seguir, né, a questão de compliance exigida pelos Estados Unidos. Isso seria voltado, assim, praticamente para as comunidades ribeirinhas, é Exatamente, para a comunidade de desenvolvimento sustentáveis. Ok. E agora a gente tem encaminhado já a aprovação de... A contrapartida é essa, então, é a floresta em pé. Exatamente, essa é a contrapartida. A gente não... eu imagino que ela perguntou alguma contrapartida financeira. Financeira não. Não tem contrapartida financeira. E aí a gente tem, por exemplo, um caminho agora que está sendo seguido junto com o KfW, que é o banco alemão, que a gente está aprovando agora um projeto. E aí eu não posso dar detalhes aqui para... Não, senhor, o senhor vem aqui, o senhor tem que dar o furo. Vai ter que falar. A gente tem que falar depois não conte de o valores. santo, mas diga pelo menos o projeto. Eu já disse que o santo é o KfW. Ah, tá. E o projeto... Mas o milagre eu vou falar depois. O projeto... Mas é o projeto voltado para a questão da sustentabilidade, depois a gente vai falar também sobre esses valores. Exatamente. Para áreas, para reservas de desenvolvimento sustentável e também para investir no nosso processo de comando e controle. A questão dos satélites, a questão de mapas, a questão de identificação de focos de queimadas e coisas assim. E aí tem uma coisa que é importante desmistificar aqui, Cristóvão e Rosali. Tem muita gente que diz assim, mas olha, o mundo todo quer mandar dinheiro para a Amazônia. Isso é mentira. Isso não existe. Não tem ninguém interessado em vir para a Amazônia só por conta do apelo ambiental. O cara vem para cá, mas ele tem algum interesse. Por exemplo, uma empresa não vem para cá apenas por conta da responsabilidade social ou por conta da responsabilidade ambiental.
Ela vem porque ela vai ter algum tipo de lucro. Lucro, é. E o empreendedor estaria sendo incompetente se ele fosse para um lugar onde ele não tivesse o lucro. Mas nem é assim que funciona, é assim que funciona o nosso sistema capitalista. E mesmo os fundos. O cara só vai aportar recurso aqui se ele tiver pelo menos um retorno de imagem. Tá. Um fundo internacional, ele só vai fazer um investimento aqui se ele tiver uma projeção internacional. Então, às vezes, é muito mais interessante o cara investir num projeto pequeno, lá em Nova York, entendeu? Que dê a mídia necessária que ele precisa, né, para cumprir a responsabilidade dele, do que investir aqui na Amazônia, que tem um custo alto. A gente tem um custo de logística aqui que é surreal. No estado do Amazonas tem coisas que não existe em canto nenhum do mundo em termos de logística. Para você chegar em Guajará, por exemplo, você tem que passar 5 dias dentro de um barco. Quando você fala isso para as pessoas aí, mesmo no Brasil e mundo afora, o cara diz, não, tu deve estar de brincadeira comigo. Mas essa é a nossa realidade aqui na Amazônia. O senhor deve ter sido cobrado muito pela fronteira agrícola lá no sul do Amazonas, também pressão muito forte para tentar abrir a BR-319. Tem também a nossa 174 aqui, que já está quase uma 319. O senhor deve ter ouvido muita coisa, muita pressão em cima dessas questões que impactam o meio ambiente, ou não? Claro, a gente sempre ouve muito isso. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, Nonato. Nós temos uma pressão internacional pela questão da preservação e quem está lá fora não consegue entender a nossa complexidade, acha que a Amazônia tem que estar debaixo de uma redoma e ninguém toca. E por outro lado, eu tenho a pressão popular, a pressão das pessoas por serviços que são básicos, como comunicação no interior, estrada, pavimentação de ramal. Eu fui eleito governador do estado do Amazonas. Eu fui eleito para atender o anseio dessas pessoas. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio, mas eu não abro mão de proteger o cidadão. Primeiro tem que proteger o cidadão. E é possível a gente conciliar isso. E aí, difundem um discurso muito errado sobre, por exemplo, a BR-319. Quando se fala em BR-319, os caras já dizem assim, opa, vai fazer a espinha de peixe, vai devastar tudo quanto que é a área que tem do lado, vão começar a plantação de soja e por aí vai. E que são equívocos. Ao longo da BR-319 não tem como você fazer plantação na maioria de suas áreas porque é alagado. É várzea. É várzea, entendeu? E depois, aquele trecho do meião ali, quanto mais você impede o acesso, mais a atividade criminosa prospera. Então tem muita gente que trabalha na ilegalidade ali na 319. Escondido e que não quer a pavimentação da 319. O nosso povo não pode ficar condenado a viver na miséria, a não ter garantido um direito básico, que é o direito de ir e vir, sob um falso discurso de preservação ambiental. Então dê uma boa notícia pra gente sobre a 319? Eu tive recentemente falando com o ministro de infraestrutura, o Renan Filho, que já me garantiu que nos próximos 30 dias começa a recuperação daquela ponte lá do Curaçá. E na sequência, 30 dias depois, a recuperação da ponte do Altais Mirim. E vai recomeçar agora a pavimentação daquele lote C, que é um lote de aproximadamente 50 quilômetros, né, de recuperação. É uma recuperação que começou lá no ano passado. Mas o nosso principal problema é o trecho do meião de aproximadamente 400 quilômetros. E aí eu perguntei, ministro, como é que a gente faz para desenterrar essa cabeça de burro que está lá nesse negócio? A gente precisa resolver esse negócio da BR-319. E aí ele me sugeriu o seguinte, ele disse assim, governador, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer uma reunião com o presidente, com a ministra do Meio Ambiente e com o secretário de Infraestrutura. E aí a gente decide se a gente pavimenta aquilo dali ou se aquilo dali vai ficar abandonado mesmo. E a gente está mobilizando essa reunião. Tá. Porque a gente precisa entender de fato o que vai acontecer com a BR-319. Entendeu? A gente não pode continuar com esse sofrimento. Os estados do Amazonas, Roraima e de Amapá, do Amapá, são os 3 estados brasileiros que não têm ligação com o restante do Brasil. Aqui nós estamos isolados de tudo. Não somos só nós. O senhor tem essa articulação com esses estados, com esses deputados todos? Inclusive eu tive ontem no consórcio de governadores da Amazônia, reunidos, inclusive falando sobre isso. O governador Clécio está enfrentando agora um problema. E o que a gente enfrenta aqui com muita frequência, né? Exatamente, lá no Amapá, por conta da exploração de petróleo próximo da foz do Amazonas. Quem mora lá no Amapá é tão brasileiro quanto quem mora lá no Rio de Janeiro.
Por que os caras lá têm direito de explorar e nós não? Por que a gente não tem direito de explorar aqui o nosso gás natural? Por que a gente não tem o direito de explorar o nosso potássio? A gente está condenado a viver aqui na miséria? Disso eu não me arredo, entendeu, Cristóvão? Eu vou continuar lutando por isso, e aí venha quem vier. Ninguém nesse planeta, ninguém, está mais interessado em proteger a Amazônia do que quem mora aqui, porque aqui é a nossa casa. E mais importante do que a exploração, governador, é como escoar tudo isso, né? É como transportar tudo isso, porque o aéreo é caríssimo, né? O fluvial... É o custo Amazônia. É o custo Amazônia. Custo Amazônia. De fato. Obrigada, Cristóvão. Então, estradas, né? Exatamente. A gente precisa ter como escoar. Agora, se eu tiver viabilizado empreendimentos como o potássio, a mina que a gente tem ali em Altazes tem capacidade de fornecer 25% do potássio do Brasil durante 30 anos. Eu estou falando só da mina de Altazes. Hoje o Brasil importa 95% do potássio que é utilizado no agronegócio. Agora, não tem só a questão indígena e só a questão ambiental, não. Tu imagina o pessoal que vai perder mercado se a gente viabilizar um empreendimento desse. Então, se a gente tiver aqui um empreendimento desse, isso ajuda a viabilizar energia elétrica, isso ajuda a viabilizar comunicação e isso ajuda a gerar emprego, ajuda a gerar renda. Governador, eu participei das primeiras reuniões desse projeto. Por que escolheram uma área indígena para fazer esse negócio? Na verdade, não está dentro de uma área indígena. Então explique direito esse negócio. Não está dentro de uma área indígena. Na verdade, aquela reserva, ela foi criada depois que foi identificado a mina. Sem fazer consulta às populações que estavam ali no município de Altazes. Foi criado assim, no apagar das luzes, às vésperas daquela situação lá da cassação do impeachment da Dilma Rousseff. Então aquilo dali foi criado a toque de caixa. E essa área, ela não está dentro de uma área indígena. Ela está numa área de influência de uma terra indígena. Ela está a 8 quilômetros de uma terra indígena. Que pode impactar, é isso. Essa é a questão. Né? Essa é a alegação. Mas já há concordância das comunidades Mura para que haja a exploração ali. E deixa eu te falar, Cristóvão, eu vi o projeto. O projeto não é mais de 2 hectares. O impacto ambiental é mínimo. Porque as galerias são subterrâneas. Tudo subterrânea. Exatamente. A 1 quilômetro abaixo da terra. Eles fazem uma cidade embaixo da terra. Exatamente. Fica debaixo do leito dos rios. E não tem essa história, vai atingir lençol freático e tal. Não vai atingir nada disso. Entendeu? E a gente tem o direito de explorar o que é nosso. Mas está na hora de ampliar o debate, levar campanhas e explicar isso, né, governador? É isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou fazendo. Está aqui hoje fazendo isso. Exatamente. E é isso que eu tenho feito nessas viagens que eu tenho ido para a Europa e para os Estados Unidos. Se o senhor prestou atenção, a gente está meia hora falando... Eu ia chamar a atenção de vocês dois. Gente, olha... Tá falando da importância na terceira hora. Da Amazônia para o mundo. A gente passou meia hora só falando disso. Para o senhor ver como o assunto é importante. Olha só, são vocês que guiam aí, eu estou aqui à disposição. Tá excelente. É porque o assunto é importante. Claro. Nós somos importantes para o mundo. Por isso que a gente deu bastante tempo. Mas nós temos os problemas domésticos. Claro, claro. A gente vai para o intervalo, Luca, e volta? Pode seguir? Pode seguir? Tá, então vamos aprofundar Vamos adiante. Tá bom. Posso fazer a primeira pergunta? Por favor. Por favor. Bom, governador, vamos falar do Parque Amazonino Mendes, tá? Dentro dessas obras estruturantes, então... Como está a relação entre o governo e a prefeitura para a execução da obra e qual retorno a curto prazo que o Estado vai ter? Qual que é o parque? O Gigantes da Floresta. O Gigante da Floresta. Tá. A gente fez uma parceria com a prefeitura de Manaus, a gente fez um repasse de recursos e essas obras estão sendo tocadas pela prefeitura. Agora, essa obra é importante porque ela também vai ser mais um espaço mais uma opção de lazer para a população que mora ali na Zona Leste, também na Zona Norte, que fica bem ali no Novo Aleixo, e aí tem uma outra função, não só a função social, mas também a função ambiental, que a gente recupera aquele trecho ali do Igarapé. Detalhes da obra e tem que ser com a prefeitura. Porque é o outro lado, né? É o outro lado, então curto prazo... A gente está dando o suporte financeiro e a prefeitura está tocando o projeto. Vamos para o interior, então? Bora. Né? Porque... Deixa eu só fechar essa pauta aqui de Manaus. Manaus tem metade da população, né, governador? Qual é o olhar e qual é a parceria que o senhor fechou com o prefeito Davi Almeida para tomar conta da metade da população aqui, com 1/3, acho que, do orçamento que o Estado tem, né? Só de repasses no meu primeiro mandato foram 580 milhões de reais.
Nunca aconteceu isso em tempo nenhum. Nenhum governador teve a disposição para fazer parcerias como essa. E são 11 projetos importantes, como a meia passagem do transporte coletivo, o passe livre estudantil, a questão do asfalto a Manaus, a questão da construção de obras como o viaduto que está sendo construído ali na Bola Flores. Do Produtor, também ali na Avenida das Torres, na Avenida Barão do Rio Branco, né, para a gente desafogar o trânsito, a questão da rodoviária, enfim, tem uma série de projetos que estão sendo tocados. E agora, já no início do ano, a gente renovou essa parceria com repasse de recursos ou a isenção de alguns tributos para que a gente pudesse garantir o passe livre estudantil. Bom, nós ainda nas obras estruturantes, nós fizemos en passant ali BR-174, mas aprofundando então, foi entregue o Ramal das Flores, não é? Exato, o Ramal das Flores. Exatamente. Muito bem. Esse ramal importantíssimo, né, para quem reside ali, para quem faz o comércio ali, também para nós que somos da capital e temos esse acesso já, agora tudo prontinho. Mas aqui, a entrega desses ramais pavimentados, como é que fica então, além das flores, ao longo desse ano, outros ramais vão ser também agraciados com toda essa pavimentação? É a área rural, né, de Manaus. Isso, é o tapetinho. O que acontece? A gente tem uma programação para pavimentação de ramais. A gente está finalizando essa semana uma operação de crédito importante junto ao Banco do Brasil para a gente definir aqueles ramais que são prioridades para que a gente possa pavimentar. O que é um ramal que é prioritário para a gente? É aquele ramal que tem uma maior quantidade de moradores e ramais produtores, como é a questão do Ramal das Flores, em que há muitos produtores e produtoras ali que produzem flores. E a gente está fazendo algumas obras importantes nesse sentido. Uma delas é ali no Frederico Veiga, né, que são 4 ramais, e ali no quilômetro 2 da BR-174, que a gente entrega esse ano. A gente está começando agora um processo já nesse verão, a gente já começou uma mobilização ali no ramal da Cooperativa e do Pau Rosa, né? Esse é um ramal importantíssimo para o desenvolvimento econômico, para o pessoal que produz ali. E a gente tem a questão das grandes obras. A M010, que a gente retoma agora com o início do verão, ela já está bem diferente do que era, né? Melhorou muito. A gente tem também a questão dos anéis viários, e aí, se vocês me permitem, eu já engato aqui falando sobre as obras da capital que estão sendo tocadas pelo governo do estado. Nós estamos fazendo a maior obra de intervenção viária de todos os tempos. Nós estamos fazendo 30 quilômetros de via. E são aquelas vias largas com 3 faixas de cada lado. É o caso ali do Anel Sul, que sai ali do Café da Joelza e vai até o Civan. A gente está entregando agora a segunda etapa. A gente vai entregar a segunda etapa daqui a 30, 40 dias. Eu preciso ter um período de sol mais firme para que a gente possa executar aquela obra. Somando-se ao Anel Sul, eu tenho o Anel Leste. O Anel Leste é aquela obra de aproximadamente 17 quilômetros que faz a ligação da Bola do Puraquequara, ali no Distrito Industrial 2, até a Reserva Adolfo Duque. Tá. Isso vai tirar todas as carretas de circulação do centro de Manaus, da General Rodrigo Otávio, do V8, e que vez por outra vocês têm noticiado aqui acidentes que acontecem com a queda de um container, ou alguma coisa nesse sentido. Então, os containers que vão para 174, para M010 e para o aeroporto, não mais terão que passar por essas vias. Eles irão direto pelo Distrito Industrial 2, passando pelo viaduto e vai pelo Anel Leste. E aí, o cidadão que mora, por exemplo, no Brasileirinho, vai poder sair lá do Brasileirinho, chegar até a Ponta Negra sem enfrentar nenhum sinal. Se o senhor não botar um monte de guarda para impedir, eles vão continuar atravessando a cidade. Quer apostar? Nossa. Como que é? Quem atravessando? Eles vão continuar atravessando como atravessam hoje. Não. Mas fique tranquilo. Só se for muita falta de prudência das empresas fazerem isso, porque pelo Anel Leste vai ser muito mais rápido, claro. Muito mais econômico e vai desafogar o trânsito da cidade de Manaus. Então, assim, eu tenho esse anel,
E fora isso, a gente está fazendo uma outra intervenção que é importantíssima ali na Manaus 2000. Ali naquele trecho que vem da bola do Armando Mendes até ali a General Rodrigo Otávio. Tem aquele viaduto, aquele que passa ali por cima. Sim. Pois é, a gente vai abrir uma rua ali e tirar o sinal ali da Avenida Buriti, que é aquele sinal da Seduc, que atrapalha tudo ali. Então ali vai ser, dos dois lados, será uma mão única. Então, por exemplo, quem está ali na maternidade Ana Braga, não mais precisará ir pela Alameda Cosme Ferreira. Ele tem a possibilidade de vir pelo Distrito Industrial, passar ali pela General Rodrigo Otávio, pelo viaduto. A gente está terminando agora a ligação entre a Silves e a Maués, então ele vai chegar direto no centro. Ali tem várias áreas, né, que atravancam, né, o movimento, é a universidade, é parte do distrito, o senhor está encontrando caminhos por ali, né? Qual é a sua visão que o senhor tem sobre os distritos que tem em Manaus? O distrito tradicional, ali no Japim, o 2 que o senhor acabou de falar, e o 3, que está se formando ali para todo aquele lado do aeroporto, estrada e tudo mais. Não, eu acho importante a gente pulverizar, né, essas atividades industriais, claro, de acordo com a vocação de cada um. A gente tem, por exemplo, a Michelin, que é aqui na rodovia, tem a 3M, que também é na rodovia. Aí, né, exato, a gente tem... não necessariamente todas as empresas precisam estar no mesmo lugar. Sim. Né? Então, e é importante que não estejam no mesmo lugar, levando em consideração a questão da mobilidade urbana. Então, imagina você o movimento de rota que há nos horários de troca de turno no Distrito Industrial. Então é importante que a gente tenha essa pulverização para que a gente possa distribuir, para que a gente possa equilibrar essa questão do trânsito na cidade de Manaus. Ok. Vamos falar um pouquinho de saneamento. O Prosamin é uma das marcas do governo do estado, né? Como é que estão os investimentos e como é que está chegando isso no interior, governador? A gente está tocando agora o Prosamin Mais, lá na comunidade da Sharp, juntamente com a Manaus 2000. É um investimento de aproximadamente 800 milhões de reais. É uma obra que é financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Inclusive, o Prosamin Mais será destaque no encontro que a gente vai ter em Washington em setembro, né, de boas práticas e de bons exemplos, né, de intervenção do Banco Interamericano nessa questão do saneamento. E ali na comunidade da Sharp a gente já está no processo de reassentamento das famílias, e aí todo mundo está muito fresca na nossa memória aquela imagem das pessoas que foram prejudicadas por conta das fortes chuvas que caíram, né, sobre a cidade de Manaus. Aquela área do alagado tem aproximadamente 1.000 famílias, e a gente já está cumprindo quase 50% da nossa meta de reassentar as famílias que estavam ali. Então a gente caminha agora para que nos próximos 2 meses, 3 meses no máximo, a gente retire todo mundo daquela área. E o que a gente está fazendo, Cristóvão? Que são quantos? São 2.500. 2.500. São 2.500. Só que a gente tira quem está no alagado, que é uma situação mais complicada, para que não se repitam os episódios que aconteceram com as fortes chuvas. E aí a gente vai trabalhando paulatinamente com os outros moradores ali que não enfrentam uma condição tão difícil quando chove. Então a gente já está no processo de reassentamento, e no momento que o morador sai de lá, que ele recebe o bônus moradia, ou recebe um aluguel, ou recebe algum outro tipo de benefício, a gente já ocupa com o canteiro de obras. Então a gente está trabalhando nesse sentido ali na comunidade da Sharp, na Manaus 2000, inclusive a gente iniciou já no Igarapé do 40 a entrega de unidades habitacionais, entregamos ali ao lado da General Rodrigo Otávio, né, aquele condomínio General Rodrigo Otávio, e eu já dei ordem de serviço para começar a construção de um conjunto habitacional ali na Cachoeirinha, são 72 apartamentos, e a gente vai fazer também uma construção de outras 2 unidades habitacionais ali próximo da Seduc, ali próximo da Manaus 2000, e ali na comunidade da Sharp serão aproximadamente quase 500 apartamentos que a gente vai entregar ali. A gente tem um exemplo muito interessante do Prosamin Mais, que é o Prosai, lá em Maués. Maués foi o primeiro, né? Isso fez com que o município de Maués atingisse 50% de tratamento de esgoto. É a cidade do interior da Amazônia que tem o maior percentual de tratamento de esgoto. E agora a gente começa lá em Parintins. Em Parintins é um investimento de aproximadamente 200 milhões de reais. Qual a extensão lá?
Cidade toda, não? São cinco bairros. 5 bairros. 5 bairros, incluindo ali aqueles bairros ali que ficam próximo do Igarapé da Francesa. O Beco Submarino, Santa Rita de Cássia. Então, ali a gente vai atingir aqueles bairros com o nosso Prosami Mais. E a gente, na verdade, é o Prosai. E a gente já começou, né, o trabalho ali, já levou o pessoal do BID para fazer a questão das consultas, já começou o trabalho de desapropriação e agora em 2024, efetivamente, a gente começa as obras. A primeira etapa dele será entregue em 2026. Os outros prefeitos vão ficar no seu cangote o tempo inteiro querendo saber como é que vai ser no restante do estado. E aí? A gente já tem aprovado um Prosai para Iranduba, Itacoatiara e Coari. A gente já tem 3 desses aprovados. Coari. Exatamente. Onde a gente tem também algumas situações de dificuldade em áreas de alagado. O senhor acabou não falando, na conversa lá com o Renan Filho, como é que ia ser as obras para um BR-174 Falei, que também leva prejuízo? Falei lá, né? Não falei aqui. Pois conte aqui rapidinho, só rapidinho para a gente passar o assunto. Já tem um serviço contratado para a recuperação daquele trecho ali da reserva indígena, né, que é o trecho mais complicado, e as obras começam agora no verão. Inclusive, a gente está viabilizando aqui a instalação do canteiro de obras, porque é o estado do Amazonas que faz o licenciamento ambiental. Governador, vamos falar um pouco sobre a Casa da Mulher, né? No mês de abril, teve a liberação orçamentária de 7,5 milhões de reais para a construção da Casa da Mulher, e aqui em Manaus. Outros projetos destinados à mulher estão nos planos do seu governo? O que a gente tem construído aqui? O governo todo tem se empenhado nessa causa da mulher, de respeito à mulher. A Casa da Mulher que você falou é uma estrutura de acolhimento, né, com um aporte de 10 milhões do governo federal, e resultado de uma emenda de bancada e com uma contrapartida de 7 milhões do governo do estado. E é um espaço em que terá o atendimento de acolhimento, atendimento social, de abrigo para essas mulheres. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: depois que essa mulher, vítima de violência, foi atendida, como é que ela, a partir daí, o que acontece? Então é isso que a gente tem se preocupado. Então é uma rede de acolhimento e de atenção à mulher que a gente tem. Nós temos os cursos profissionalizantes do CETAM, que acolhe essa mulher, né, e que dá uma possibilidade de uma profissão para ela. Nós temos o crédito rosa através da AFIAN, que permite ela fazer um empréstimo na AFIAN sem necessitar, por exemplo, de garantia. Então ela leva lá o endereço dela, a conta de luz ou a conta de água, identidade CPF e o comprovante de que ela desenvolve ou que quer desenvolver alguma atividade econômica. E ela tem garantido o crédito rosa dela. O nosso auxílio estadual permanente, 90% dos beneficiários é formado por mulheres e esse foi um dos critérios que a gente estabeleceu. A gente tem avançado na questão das maternidades, do parto humanizado, porque esse atendimento à mulher começa desde o parto, entendeu? Que é um dos momentos mais importantes na vida de qualquer mulher. Enfim, a gente tem feito um trabalho conjugado, né? Nós abrimos mais 2 delegacias de atendimento à mulher, abrimos os SAMICs em alguns interiores e a gente vai continuar avançando. O SAMIC é um centro integrado de atendimento à mulher, à criança e ao idoso vítima de violência. Então a gente tem feito essa integração entre todas as secretarias para a gente dar essa atenção às mulheres. Bom, saúde, né? Saúde é um dos problemas basilares que a gente tem no estado, especialmente no interior. Qual é a visão que o senhor tem para fazer esse sistema de saúde estruturado por calhas, enfim, ajudar nessa briga que não é só do governo do estado, é uma briga que entra o governo federal, que precisam entrar as prefeituras também com a saúde básica. Mas dá para o senhor pincelar para a gente qual é a visão que o senhor tem para Claro. O que a gente tem que fazer, Cristóvão? Todo mundo procura a capital quando tem algum problema de saúde mais grave. O que a gente está fazendo? Nós estamos trabalhando para levar essa média e alta complexidade para o interior. A gente começou o processo de instalação de UTIs nos municípios de Parintins, Tabatinga e Tefé.
eu estou construindo um hospital regional aqui em Manacapuru. Vai ser um dos hospitais mais modernos da região norte do Brasil. E a gente está fazendo um trabalho de estruturação, e essa foi uma discussão que eu tive com... uma conversa, na verdade, que eu tive com a ministra da Saúde para nos ajudar no sentido de montar estruturas nas cidades polo, estruturas que sejam administradas pelo Estado. E a minha intenção, em algum momento, assumir essas estruturas para que a gente tenha um padrão, né? Porque o paciente que é atendido lá no interior, ele tem o apoio da família, ele não vai ter a dificuldade que é na capital de pagar transporte caro, de alimentação, às vezes de ficar na casa de quem ele nem conhece, ou às vezes nem ter onde ficar e ter que se colocar numa situação E os muito especialistas, complicada. como é que o senhor vai conseguir o especialista para colocar lá? Esse é um trabalho que a gente está fazendo aí de convencimento e de construção para que esses profissionais possam ir para o interior. Por exemplo, agora para a gente montar as nossas UTIs, foi uma dificuldade muito grande para a gente conseguir profissional. Mas a gente tem montado aqui a nossa estratégia, nosso trabalho de convencimento para que esse cidadão possa estar lá no interior. Só aproveitando aqui que tem um ouvinte, fala só o nome dele para mim, Lucas, perguntando como é que estão os planos para o Prosamin lá do bairro de São Jorge. Foi muito interessante essa pergunta, porque ali a gente tem um trabalho que a gente vai fazer em parceria com a prefeitura para construção de apartamentos. Eu imagino que ele esteja falando daquela situação ali da comunidade Arthur Bernardes, onde aconteceu aquele episódio, aquele incêndio ali. Exatamente. A gente está só nas tratativas com a prefeitura para doação daquele terreno, porque pertence à prefeitura. Assim que a gente finalizar essas tratativas, eu já tenho recurso, inclusive, aprovado na Caixa Econômica Federal para a construção de unidades habitacionais ali naquela área. Tá, vamos falar um pouquinho mais de agricultura, produção primária e tudo mais. Como é que está o seu programa de crédito e de atenção para o interior? Eu lancei agora esse ano o Plano Safra, algo em torno de 3 bilhões de reais. Que foi o maior investimento, né? O maior investimento de todos os tempos. Aliás, desde que eu iniciei o meu governo, que a gente tem batido recorde ano a ano de investimentos. Só para você ter uma ideia, em 2018 foi investido algo em torno de 90 milhões na agricultura. Já no ano seguinte, 2019, 300 milhões. E por aí vai. O Estado, durante o meu governo, foram os maiores investimentos na área da agricultura. E aí eu tenho linhas de financiamento, eu tenho assistência técnica através do IDAM, eu chamei aprovados no concurso público do IDAM, chamei aprovados no concurso público da ADAF. Resultado disso, a gente conseguiu avançar, por exemplo, ali no sul do Amazonas, os 13 municípios, eles são livres de vacinação de febre aftosa. O que isso significa, governador? Significa que essa carne ela pode ser comercializada em qualquer parte do Brasil. Né? Do Brasil. E aí a gente recebeu uma certificação em Paris que nos dá a chancela de comercializar em qualquer lugar do mundo essa carne. Então, esses avanços são importantes. E aí a gente tem uma série de programas, como o Procalcário, tem o Pro Piscicultura, em que a gente subsidia a compra de aeradores, que são aqueles que oxigenam a água no tanque da piscicultura. Só para você ter ideia, um aerador custa hoje algo em torno de R$2.000, R$2.600 no mercado. Lá na nossa ADS, o piscicultor pode comprar por R$700. Então é uma ajuda muito grande. E aí a gente tem também entregue alevinos, 6 meses, 7 meses depois a gente vai lá e compra esse peixe para o nosso programa Peixe no Prato. Agora, por exemplo, na Semana Santa foi um exemplo disso. Enfim, e só para encerrar esse assunto aqui da agricultura, porque tem muita coisa. Se você deixasse, eu passava o dia todo falando de agricultura. Eu quero entrar em turismo ainda. Ainda tem vários assuntos. A gente está inaugurando esse ano a nossa feira agropecuária, que vai ser ali no quilômetro 2, né, da BR-174, do lado direito. Na saída da cidade ali. Exatamente. Com estacionamento para aproximadamente 1.000 carros, com capacidade para 10 mil pessoas, incluindo expositores. A gente está construindo uma área, numa área de aproximadamente 18 hectares. E uma área que vai funcionar não só durante a feira agropecuária, mas vai funcionar também o ano todo, com
canteiro de mudas, com experimentos de piscicultura, com espaço para qualificação e requalificação do agricultor, enfim, com áreas que a gente está trabalhando para colocar ali. Então vai ser um espaço, vai ser a casa do produtor ali na BR-174 do lado direito. Só para vocês terem uma ideia, quando eu assumi o governo, há pelo menos 6 anos que não era realizada a feira agropecuária pelo estado do Amazonas. E a gente está retomando isso, porque essa é uma vitrine importante para o agricultor. Claro. Governador, agora que eu pensei que a gente fosse esticar um pouquinho mais a entrevista, mas vai ser um pouquinho menor. Não sei como é que está a sua agenda aí, mas é claro que o senhor já sabe que tem 2 assuntos palpitantes. A agenda de governador é sempre muito complicada. Já derrubei até minha pergunta aqui. O senhor tem 2 assuntos que estão no seu calcanhar, desde que o senhor está viajando, desde que o senhor estava aqui, que é a questão da segurança pública, né, e a questão dos professores. Isso. Bora começar pela segurança? Nós recebemos aqui mais de 60 mensagens de pessoas que fizeram o concurso da polícia, querendo saber quando é que vão ser chamados, se vão ser preenchidas as vagas, se vão ser chamadas as vagas de reserva. A hora é essa, governador. O que acontece? O estado do Amazonas, assim como os outros estados, tem uma limitação orçamentária. E tudo que eu faço no governo é com muita responsabilidade. E aquilo que eu assumo de compromisso eu cumpro. O que a gente está fazendo agora? Eu estou fazendo um trabalho de recadastramento da folha, que vai me abrir um espaço fiscal, e a gente precisa entender como é que fica, como é que se comporta a economia até agora esse primeiro quadrimestre. Quando fechar o primeiro quadrimestre, eu já vou ter uma visão, já vou ter uma ideia de como é que se comporta a arrecadação até o final desse ano. E aí, a minha expectativa, a gente trabalha com a possibilidade de começar a convocar esses aprovados no concurso público da PM e da Polícia Civil a partir agora do segundo semestre. A partir do segundo semestre? A partir do segundo semestre. E há, de fato, uma necessidade da gente incrementar, de aumentar o nosso efetivo. O nosso efetivo está muito defasado. Veja você que há 10 anos que não era realizado concurso público. Então, durante esses 10 anos, pelo menos 5 mil, algo em torno de 4, 5 mil policiais deixaram de fazer parte da corporação. Aproximadamente 300 a 400 servidores da polícia acabam saindo dos quadros, ou porque se aposentou, ou por alguma outra razão, ou porque mudou de profissão, ou por algum outro motivo, enfim. E esse pessoal acabava não sendo reposto. Tá bom. Com relação à guerra de facções que a gente todo dia traz aqui, é um verdadeiro açougue que a gente está fazendo, e a comunidade sempre muito pressionada e muito intimidada por isso. Qual é a estratégia que o senhor tem de imediato para mostrar a presença da segurança pública nesses bairros? 90% dos crimes violentos e de homicídios violentos que acontecem na capital tem relação com essa questão do tráfico, essa questão do crime organizado. O que a gente tem feito é o nosso trabalho de repressão. Então, a gente montou ali a nossa base Arpão, no Rio Solimões, coloquei lanchas blindadas, e os policiais que agem ali, que trabalham ali com metralhadora Negev, que são aquelas metralhadoras usadas pela OTAN e também pelas nossas forças de segurança. Hoje não existe uma embarcação sequer que passe pelo Rio Solimões que não seja abordada pela nossa polícia. Essa é a primeira estratégia. Então não passa mais embarcação com droga ali no Rio Solimões, né? E agora a gente está montando um sistema de drone em que o drone faz um sobrevoo pelo rio e já mapeia as embarcações que estão vindo, que estão descendo. E aí tu consegue identificar o que é embarcação de passageiro, o que é embarcação suspeita, e aí a gente já vai começando a fazer as incursões. Essa é um veículo aéreo não tripulado, que tem uma autonomia de num raio de 100 km e de 3 horas e com visão noturna, né, com aquela visão que identifica ali movimento, né, que identifica calor, com sensor de calor. Então é possível a gente identificar, mapear isso daí. Então o primeiro passo é sufocar o tráfico de drogas. Tá, a entrada e a distribuição. E nunca ninguém, nenhum governo fez tanta apreensão de drogas como nós fizemos. Aqui a gente faz aquele trabalho do dia a dia. Nós montamos agora um sistema de monitoramento de placas de veículo,
Então, o crime ele se movimenta sobre rodas, né? O bandido ou está de carro ou está de motocicleta. Hoje, Cristóvão, nenhum veículo envolvido com crime se movimenta na cidade de Manaus sem que a gente tenha informação. Então, identificou o veículo suspeito, às vezes não soube a placa, mas diz assim, olha, eu sei a cor do carro, é branco. A gente consegue identificar todos os carros brancos que estavam ali naquela área e qual a relação deles com outros crimes. Isso daí a gente já tem esse sistema com essa inteligência artificial embarcada, que é o nosso paredão. E aí, hoje também não tem nenhum carro roubado. Se tiver em movimentação, a gente recupera em tempo real. Entendi. Então, por exemplo, você teve o seu carro roubado, você coloca o número da placa no sistema. Se ele estiver rodando na cidade de Manaus, ele vai passar pelo nosso sistema. Vamos adiante. Nossa audiência agora está mais ou menos 99,9% chegando. 100%. E os professores inteiros estão ligando e querendo saber se o senhor vai abrir a negociação novamente. Sim. Eles estão se manifestando desde ontem em vários pontos da cidade, inclusive agora lá em frente ao governo. Esse é o momento que o senhor tem de falar sobre o que está sendo colocado aí. Sim. A proposta deles é 25%, o senhor ofereceu 8%. Tem uma ação na justiça que proibiu a manifestação deles, eles estão contestando e tudo mais. Qual é o canal hoje com os professores, governador? Deixa eu só aproveitar e mandar um abraço aqui pro pessoal da Rádio Agência Amazonas Web. Opa, que tá acompanhando todo mundo acompanhando a gente. Rádio Encontro das total. Águas, Rádio Mel FM de Tefé, Rádio Urucará FM Urucará. Mas tá acompanhando é 100%. A audiência é 100% agora. Rios FM. O que acontece, Cristóvão? O Estado ele tem suas limitações orçamentárias. Por outro lado, a gente entende a necessidade de valorizar os profissionais de educação. E eu sou produto da educação, eu sou resultado da educação. E a educação transforma e eu não vejo outro caminho mais seguro para que a gente possa construir uma sociedade cada vez mais justa. A mesa de negociação está aberta, sempre esteve aberta com o Estado. Na última reunião que teve com a nossa equipe, também com o sindicato, a gente apresentou uma proposta de 8%, que está dentro da nossa realidade, e aqui eu não vou fazer nada que eu não possa cumprir. A gente sinalizou com a possibilidade de abonar as faltas dos profissionais de educação que não foram para a sala de aula, e também de a gente entrar numa negociação com a Justiça com relação à multa que está sendo imposta por se tratar de uma greve que a Justiça considera ilegal. E a contrapartida, para a gente continuar negociando, seria não prejudicar os alunos, né? Que os professores voltassem à sala de aula para a gente não ter prejuízo com os alunos. Isso não aconteceu. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente não pode prejudicar os alunos por conta de uma luta que é justa dos professores. É justo, sim, que a gente aumente, que a gente encontre caminhos de fazer esse reajuste salarial, mas a gente não pode colocar os alunos, né, não pode comprometer a educação dessas crianças. E a gente sabe o quanto a gente avançou muito, mas a educação pública ela ainda tem suas deficiências, entendeu? E quando eu tenho uma situação dessa de paralisação, eu complico ainda mais esses alunos, né? Eu complico mais ainda o rendimento desses alunos. O que a gente está fazendo agora? A mesa de negociação está aberta, né? Mas aí eu preciso que haja também essa sinalização do sindicato, no sentido da gente não prejudicar os alunos. E aí eu já vou começar. Eu acho que hoje a gente divulga a nossa estratégia. Amanhã a gente deve divulgar a nossa estratégia para que esses alunos não fiquem prejudicados e para que eles possam já começar, a partir de segunda-feira, já ter as suas aulas repostas. Dá para adiantar alguma coisa? O que o senhor tem amanhã eu vou divulgar. Amanhã eu vou divulgar qual é essa estratégia, porque o Estado do Amazonas conseguiu, durante a pandemia, fazer com que os alunos não ficassem desamparados, né, mesmo não estando com as aulas presenciais. Inclusive, os conteúdos do Estado do Amazonas foram para 12 milhões de alunos no Brasil. Inclusive, São Paulo usou os conteúdos utilizados aqui pelo Estado do Amazonas. Amanhã a gente divulga direitinho como vai ser essa estratégia. Vai ser coletiva ou vai ser... Não, a gente deve emitir uma nota. Uma nota, então, né? Deve emitir uma nota dizendo como é que vai acontecer. Eu quero lhe dizer que a gente acorda muito cedo aqui, tá bom? A gente quer que essa nota saia bem cedo. Mas, gente... né, 3 da manhã... Colocar de primeira mão. 3 da madrugada?
Aqui, olha, eu costumo dizer, Rosali, o pessoal pergunta assim, e aí, governador, o senhor dorme quantas horas? Eu digo, meu irmão, eu não tô mais nem sonhando porque eu não durmo. Tá, antes de fechar, o senhor precisa falar de Parintins, que o Brasil e o mundo inteiro quer saber qual é o esquema preparado para essa grande festa. O ano passado nós tivemos um festival muito grande. Esse ano, quando abriram para vender os ingressos, em menos de 2 horas, eles foram todos vendidos. A gente já não encontra mais embarcação, já não encontra mais local para estadia, para poder ficar. Eu tenho uma demanda muito grande de um monte de gente. Ontem eu tive a confirmação que vem o governador Helder, que vem o governador Cláudio, a ministra... A ministra Guajajara, o presidente sinalizou de poder ir também ao festival, a ministra do Turismo já confirmou, de Cultura. O presidente, a ministra da Cultura também já confirmou. Margarete Menezes. O presidente da Embratur, o Freixo, já confirmou participação, fora os artistas que estão vindo também para Parintins. Então a gente vai ter um festival muito movimentado. Agora, sim, é importante falar, Nonato, que isso é importante para o turismo, né? Porque lá em Parintins o taxista ganha na semana do festival o que ele ganharia, o que ele faturaria durante 5, 6 meses. Né? O volume de recurso que é movimentado na economia é algo em torno de 100 milhões de reais. Então, o orçamento da prefeitura deve ser algo em torno de 200, 250 milhões de reais em todo ano. Então, imagina o que a gente movimenta, o que se movimenta na ilha. Agora, esse é um momento importante para a gente ressaltar as nossas raízes de caboclo, de indígena, do negro, do nordestino, do cidadão que veio para a Amazônia, que veio para vencer, das pessoas começarem a entender um pouco através da arte a complexidade que é a Amazônia, as necessidades que a gente tem aqui, o grito que a gente tem pela questão da preservação, mas sobretudo pela preservação do cidadão, a preservação do indígena, do ribeirinho, entendeu? De quem mora aqui nessas bandas. E o tamanho da indústria cultural, né, governador? Que dá uma outra turística entrevista, também. O senhor precisa voltar aqui para a gente falar desses assuntos. Faltando falar de hub aéreo, de turismo, tanta coisa para falar, mas o tempo é curto. A gente quer agradecer demais a sua presença aqui. A gente sabe da agenda palpitante aí fora. Muito boa sorte e estamos aqui cedo para colocar as pautas necessárias em dia. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado, Cristóvão. Obrigado, Rosali. Obrigado, Fred Lobão. Obrigado, seu Wellington. Doutora Maria do Carmo. Doutora Maria do Carmo, muito obrigado também pelo convite, a toda a equipe que está aqui, e virei mais vezes aqui. A gente tem uma agenda um pouco apertada, mas eu vou tirar um tempo aqui para estar de manhãzinha aqui. Muito bom. Deixa eu só assinar aqui, o ouvinte ligar aqui. Poxa, que rapaz da voz bonita. Opa! Não esquecer que ele é um locutor de mão cheia, né? Um comunicador de mão cheia. Muito obrigada, governador. De nada, estou à disposição. Tá bom. A gente precisa dizer que a gente vai ter um podcast, né? Que é um negócio que a gente não pode deixar passar, né? Vai ser uma parceria junto com a Rios lá em FM. Parintins. Vamos fazer um podcast especial de boi, tá bom? Legal. E vamos estar juntos aí nessa grande cobertura. Olha só, estreia 25 de maio, às 20 hoje, às 20 horas, Rio de Toadas é o nome. Não é isso? Ao vivo aqui pela 95.7, também no YouTube, redes sociais. Isso, a apresentação da Camila Caetano, da Egren Baranda e também do Keynes Breves. O Keynes fez uma pergunta dizendo que o senhor gosta de esporte, se o senhor ia apoiar, mas o Keynes, ele vai responder para ti, porque ele não tem mais tempo agora. É verdade, a gente tem que soltá-lo. Hoje de manhã eu já voltei da academia, fui em casa e cedinho, tô na academia. Atleta, o homem passarado. É do nosso time. Obrigado. Governador Wilson Lima foi o nosso entrevistado do dia hoje no Jornal da Rios. Voltamos já. Jornal da Rios. Jornalismo de verdade. Confira a sua sintonia. Esta é a ZYD